Olá para todos, espero que vocês estejam bem, espero que todos vocês possam estar tomando os cuidados básicos de higiene e segurança, lavando as mãos sempre, quando voltarem da rua, para dentro de casa, na rua, limpando as mãos com álcool, gel, constante, limpeza, asepsia constante na rua, tá? Estamos aqui para falar de outras coisas. Vamos falar aqui para fazer a revisão do que nós já vimos no primeiro mês do semestre, antes da interrupção da pandemia. Eu gostaria primeiro de falar, quanto é bom estar com vocês, quanto é bom estar conversando com vocês. Felizmente a gente não pode estar junto, a gente só pode estar através dessa gravação. Mas, quem sabe, o mais rápido possível, com uma vacina, a gente possa retornar a uma aula do jeito que a gente estava acostumado. Bom, então a gente vai falar sobre estereoquímica. Inicialmente, nós vamos falar sobre isomeria espacial, ou estereoisomeria, definir alguns conceitos para que a gente possa conversar sobre esse assunto interessante, muito legal. A estereoquímica é uma da parte da química que se desenvolveu muito e hoje está num nível que a gente chama de química teórica imenso e se desenvolveu bastante. A partir da época que eu comecei a fazer pós-graduação, ela foi levada a um nível mais sofisticado, porque muito das explicações do processo espacial das moléculas orgânicas, do arcabouço espacial das moléculas orgânicas e suas interações, muitas áreas, como química medicinal, como farmacodinâmica, enfim, várias áreas da farmácia, várias áreas da bioquímica, da bioeletrônica, quando a gente fala sobre materiais inorgânicos, enfim, são áreas no limite da ciência e é uma área muito interessante, no nível como a gente vai conversar, também é legal, muito legal. Então, a gente vai falar sobre, apresentar para vocês, para que vocês possam ter ideia dessa área que é instigante, tá? Eu não conheço nenhum químico que não goste, pelo menos, de falar sobre estereoquímica. Muito legal, tá? Então vou tentar mostrar esse lado interessante, legal para vocês, revisar essa parte. Estereoquímica, estereoisomeria, a gente entra nesse conceito a partir do conceito de isomeria, e só para a gente fazer uma lembrança do que é isomeria. É o conjunto de moléculas com a mesma fórmula mínima, mas que apresentam estrutura química, estrutura de cadeias de carbono diferentes. Não só de cadeia de carbono, que isso acontece também em complexo na inorgânica, de modo geral, mas aqui a gente utiliza bastante porque ela tem uma característica. Ela une conjunto de moléculas e tem a mesma quantidade de átomos. No entanto, espacialmente, no caso do que a gente vai falar, ou de maneira constitucional, no caso da isomeria plana, apresentam estruturas diferentes. E por que é importante a gente entender que moléculas orgânicas com mesma quantidade de átomos possuem estruturas diferentes? Parece muito natural isso, mas não é. Até porque moléculas orgânicas a gente não consegue ver, mas a gente consegue ter uma resposta a partir da interação dessas substâncias com o mundo real. Por exemplo, se eu tenho uma molécula com 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio, essa quantidade de átomos elas podem ser rearranjadas ou arranjadas de forma a formarem estruturas diferentes. Ah, Tadeu, legal, beleza, estruturas diferentes. E daí? E daí que a consequência disso é que elas possuem constantes físicas e químicas diferentes. E isso é importante que a gente perceba, porque no momento em que a gente vai trabalhar com uma substância que tem o mesmo número de átomos, mas que tem constantes físicas diferentes, a gente não pode, por exemplo, dar o mesmo nome, porque a gente tem que diferenciá-las a partir dessas constantes. No entanto, a gente pode agrupar essas substâncias que têm os mesmos números de átomos, que nós chamamos de isômeros, para que elas possam ter um comportamento um pouco semelhante. Por exemplo, quer ver um exemplo? A gasolina. A gasolina ela é uma mistura de vários isômeros. Isômeros C8, C7. Então eu tenho vários átomos, várias moléculas de hidrocarbonetos com 8 carbonos. No entanto, com cadeias diferentes que possuem um comportamento semelhante. No entanto, não, na sua totalidade, não são iguais. Então, por que a gente precisa
fazer com que esses isômeros estejam todos presentes numa mistura. Por que a gente não utiliza, por exemplo, uma molécula de 8 átomos de carbono linear bonita na gasolina? Seria tão mais fácil, né? Já que a maioria dos hidrocarbonetos no petróleo são lineares. Por que a gente precisa de rearranjar esses átomos nessa cadeia? Bom, se eu coloco um grupo substituinte numa cadeia de 8 carbonos, a cadeia principal passa a ter, se a gente for pegar apenas um carbono, para fazer uma ramificação, a cadeia principal vai ser um C7. Se eu botar 2, C6. No entanto, como eu vou conectar esses grupos na cadeia principal, no total, elas vão ter 8 carbonos. Mas por que eu preciso fazer isso? Bom, a gasolina linear, o hidrocarboneto linear de 8 carbonos, ele é uma molécula muito explosiva, facilmente explode. Então, no motor do carro, ela ia criar uma bagunça, porque ela ia explodir antes do momento certo. Então, se coloca hidrocarboneto com 8 carbonos, no entanto, com muitas ramificações. E esses 5 são de péssima capacidade de explosão. E aí eles só vão explodir se tiver uma centelha. E a gente sabe que no motor, o motor ele funciona tudo de maneira conectada. No momento certo da compressão da gasolina na forma de gás, tem uma centelha, uma pecinha que nós chamamos de vela, e ela explode. Se essa explosão acontecer um segundo antes, a gente vai escutar uma barulhada no motor que vai ser horrível. Então, o isômero, ele tem algumas características parecidas, no entanto, não são todos idênticos. Eles podem vaporizar no mesmo momento, mas eles não possuem as mesmas constantes físicas e químicas. Por isso que a gente não pode falar que tudo é octano. A gente vai ter que diferenciá-los.